Fala rapaziada atleticana, beleza? No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a informação de que sim, o Mikael será o goleiro titular para o Campeonato Paranaense de 2026. Vamos trazer um pouquinho sobre a importância que essa titularidade tem para o Mikael e essa importância que essa titularidade do Mikael tem para o Atlético. Tentar entender esse cenário, entender o contexto geral para a gente ver e conseguir analisar o quanto isso pode ser positivo para o nosso ano de 2026. Mikael, jogador muito jovem, começou como titular a temporada de 2025, fez uma temporada, como todos sabemos, bem abaixo, bem decepcionante para o que se esperava do Mikael. Acho que dá para falar e trazer com tranquilidade que era o jogador que tinha uma das maiores expectativas com relação à torcida, com a parte de comissão técnica, de que entregasse na Série B, até pelo nível que o próprio Mikael já tinha entregue numa Série A no ano anterior, né, em 2024. E isso fez com que ele entrasse em 2025 com aquela bagagem, né, com aqueles status de titular absoluto. O ano foi se desenrolando e o jogador foi tendo dificuldades, foi tendo minutos diminuídos, com algumas falhas acumuladas, que fez com que o jogador fosse ao banco de reservas e entrasse o goleiro Santos como titular, que permaneceu até o final da temporada, né, da Série B, na temporada de 2025, e tende a começar a temporada de 2026 também como titular do time principal. E aí vem o Campeonato Paranaense de 2026. E eu acredito que essa sim é a oportunidade de ouro para o Mikael, certo? Principalmente por quê? Por dois fatores na questão individual do atleta, que é principalmente a questão de confiança do atleta. O atleta voltar a desempenhar com um nível de exigência, com um nível de cobrança um pouco menor, se sentir um pouco mais confortável em campo, para aí sim começar a desempenhar um futebol que ele já mostrou dentro do Atlético, tanto nas categorias de base quanto no time principal. E isso, para a confiança do próprio jogador com ele mesmo, para a confiança do jogador com toda a parte de comissão técnica, com o próprio técnico Dair Helman, e com a torcida, tende a ser e precisa ser um fator muito consolidado para que o jogador seja, assim, que em menor fator, no mínimo dos fatores, uma peça para 2026. Porque qualquer ocasião de lesão do goleiro Santos, suspensão do goleiro Santos, qualquer coisa do tipo, a gente tenha o Mikael que fez uma transição mais tranquila, mais assim, mais acessível, para que ele chegue e se precisar entrar, né, em algum cenário, algum jogo de pressão, ou às vezes fazer uma rodagem de elenco, alguma coisa do tipo, algum controle de carga e intensidade que o goleiro Santos possa vir a apresentar, ele entre e consiga desempenhar com tranquilidade o futebol, não entre naquele caldeirão de pressão e de cobrança, fazendo com que o jogador consiga desempenhar um bom futebol. E outro fator é também, claro, o ganho de minutagem de volta do Mikael. Como citamos agora, o Mikael veio perdendo muito espaço em 2025. E isso fez com que ele faz tempo que ele não tem mais minutagens e ritmo de jogo. E aí o Paranaense, ele sendo titular do clube, e fazendo a campanha inteira do Paranaense, trazer essa rodagem, essa minutagem, apesar de ser um nível inferior, todos sabemos, mas trazer essa minutagem por si só, junto com o fator de reganho de confiança do jogador, eu acredito que ele possa vir sim a ser uma peça muito imediata dentro do banco de reservas. A gente sabe que o goleiro é uma coisa que mexe menos, que tem menos trocas, é uma rotatividade muito menor, sabemos disso, mas em qualquer cenário o Mikael possa entrar e desempenhar o futebol num contexto de Série A. E aí, tratando de Atlético, é muito importante o Atlético não perder esse jogador,
por 2 fatores: um jogador extremamente jovem e talentoso, um jogador que já se provou em categorias de base, já se provou em seleção brasileira, já se provou em nível de Série A, já se provou em nível profissional, ele já se provou a esses níveis. Ele vem, claro, em uma decadência, ele vem em uma fase, em uma espiral negativa, tanto que não é titular já há algum tempo do clube. Porém, o clube conseguir dar essa oportunidade para que o jogador seja utilizado novamente e consiga essa estratégia de colocar o Mikael sem tanta pressão, faz com que a gente não perca um jogador que tem um potencial de auxiliar muito o clube nesse futuro de médio a longo prazo. E aí entra o segundo fator. O Mikael recuperado, ele pode vir a ser um jogador que auxilie muito dentro do clube, na parte técnica e na entrega dentro de campo, tanto em uma possível futura venda, um jogador que tenha um mercado muito grande, muito grande. Então, tanto na parte técnica e entrega de campo e bola, quanto na parte financeira, o Atlético recuperar esse jogador é de vital importância. Certo, pessoal? E vale lembrar, trouxemos com exclusividade aqui na Threads que o Mikael seria, sim, o jogador utilizado, seria o jogador, sim, a pelo menos iniciar o Campeonato Paranaense de 2026. Valeu, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham do Mikael. Vocês acham que ele merece ter mais minutos? Vocês acham que já deu para o Mikael? O que vocês interpretam de como o Mikael pode ou não auxiliar o Atlético nesse futuro próximo e longo, né? Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Vamos rumo aos 100 mil inscritos no ano de 2026 e com a ajuda de vocês, com certeza chegaremos lá. Valeu!